Então, esse aí é o nosso neurônio artificial. O neurônio artificial, a gente vai ter essa fórmula, né, que eu já mostrei para vocês, e o neurônio artificial é o constituinte do perceptron. E se vocês se lembram bem da aula passada, a gente vai falar que depois que eles começaram a desenvolver o perceptron, existiu um hype muito grande. E esse hype não foi muito interessante porque o perceptron não entregou o que ele queria, o que ele estava prometendo. A gente falava que ia ser substituído as várias profissões, que existiria um campeão de xadrez em computação nos próximos 20 anos, que a gente iria realmente perder o nosso local dentro, o nosso espaço dentro dos locais de trabalho, e realmente o Perceptron não entregou tudo isso que ele estava prometendo. Por quê? Porque ele não conseguia realmente computar várias tarefas mais elaboradas. E a solução que a gente teve para melhorar essa computação através do Perceptron foi com as redes neurais. E a primeira rede neural que a gente teve foi o que a gente chama de Multilayer Perceptron. O que é um Multilayer Perceptron? Ao invés de a gente ter essa informação sendo computada por um neurônio só, a gente tem vários neurônios computando entradas diferentes. Então, ao invés de todas as entradas entrarem para um neurônio e aquele neurônio fazer a computação, a gente tem cada entrada entrando em um neurônio específico, em uma camada em paralelo. Então, isso aumenta o nosso poder computacional, isso aumenta o jeito que a gente consegue interligar aqueles dados, o jeito que a gente consegue melhorar a performance dos nossos modelos. E a partir disso, a gente tem uma outra camada que vai pegar a informação que veio daqueles neurônios anteriores, vai melhorar o entendimento daquela informação, e aí a gente vai ter um neurônio de ativação que vai realmente conseguir melhorar e muito através dessa análise seriada por vários neurônios aquela informação que a gente teve. Então a gente consegue atingir graus de complexidade maiores do que se a gente tivesse um neurônio só. Então a rede neural artificial é a evolução natural, né, do neurônio artificial. Então a gente começa a entregar um pouco mais de complexidade nos dados do que o Perceptron. O Perceptron conseguia classificar muito bem formas geométricas simples, mas ele não conseguia, por exemplo, classificar um cachorro ou um gato, por exemplo. E aí, quando a gente criou as redes neurais, a gente aumentou a possibilidade dessa complexidade ser computada pelos nossos modelos. Então, quando a gente pega a primeira rede neural, que era o Multilayer Perceptron, esse aqui é um exemplo clássico de um Multilayer Perceptron, se a gente seguir, então, do mesmo jeito que a gente fez com um neurônio artificial, se a gente seguir a evolução natural da rede neural artificial, a gente vai chegar no Deep Learning, que é nada mais, nada menos do que uma super rede neural composta por várias camadas, que a gente chama camadas ocultas, que são várias camadas compostas por vários neurônios dentro dessas camadas. Então, com o Deep Learning, a gente consegue aumentar e muito a nossa capacidade de abstração, a gente consegue aumentar e muito a nossa análise da complexidade dos exemplos que a gente tem. Então, quando a gente vê o Deep Learning, às vezes quando você lê direto o Deep Learning na literatura, fica um pouco, até te intimida um pouquinho para você entender, mas quando você vai seguindo essa evolução natural do neurônio artificial para as redes neurais primitivas, e aí você vai simplesmente acrescentando camadas, e você vai acrescentando complexidade, o Deep Learning é nada mais, nada menos do que uma rede neural muito poderosa que tem várias camadas, que são camadas múltiplas e com vários neurônios dentro delas, que com isso ele consegue conjugar a informação de uma forma muito mais elaborada. De uma forma, ele consegue uma abstração. Vocês vão perceber na literatura que a abstração é o grande termo que eles usam, porque a gente consegue abstrair
muito da complexidade daqueles dados, né? E é interessante a gente traçar também outro paralelo nessa questão da abstração, porque é isso que o nosso cérebro faz, né? A gente faz uma abstração de dados através do que a gente chama de mnemônicos, né? Todo mundo aí conhece um mnemônico, né? Na nossa época de colégio, eu não sei se hoje em dia as pessoas estudam dessa forma, né, mnemônicos, mas existia o que a gente chamava de reficofage, né, que era um jeito da gente lembrar qual que era a ordem dos organismos, né, de qual que era a classificação dos organismos na biologia, né. Então, reficofage era reino, filo, refico, classe, ordem, reficofage, eu preciso de voltar na biologia, gênero e espécie. O que reficofage, a palavra reficofage, tem a ver com biologia? Nada, absolutamente nada. Mas a gente abstraiu desse campo da biologia e a gente arrumou algum padrão que nos remete a um outro plano que a gente abstraiu daquele plano inicialmente. Então, a gente usa esses mnemônicos, o nosso cérebro usa mnemônicos o tempo inteiro. Para aqueles que são radiologistas também tem vários mnemônicos. A gente realmente usa mnemônicos o tempo inteiro. Então, é exatamente esse nível de abstração que a gente consegue atingir com o Deep Learning. A gente sai de um universo, chega em outro, e aquele outro universo que a gente chegou representa um modelo daquele universo inicial de uma forma muito eficaz, tá?